Você está ouvindo Tribezen Podcast. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Tribezen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo. Hoje estamos aqui gravando diretamente de Floripa. Primeiro episódio que a gente grava aqui, fazendo novas conexões, movimentos, fazendo exatamente o que a gente se propôs a fazer, né? Com coragem de sair um pouco da zona de conforto. E tudo flui na mais perfeita harmonia nesse sentido. Sincronicidade, né? Exato. E o mais legal é a gente ver esse mundo de possibilidades que a gente tá conhecendo aqui, as pessoas maravilhosas que a gente tem se conectado aqui em Florianópolis, inclusive com o Albano Dias, que faz parte desse episódio. Com o tema Lei do Tempo, e que a gente vai trazer muitas informações sobre isso extremamente interessantes. Fica ligado aí. Albano Dias, artista visual, tatuador, terapeuta, facilitador da lei do tempo. Conhecedor, né? Dessa tecnologia que é o tempo. Muito legal. Seja bem-vindo, Albano. Gratidão ao universo por ter cocriado vocês, né? e ter aparecido Lucas e Sol na minha frente. É tudo muito sincrônico, né? Quando você pratica e você recebe tudo de volta, né? Pela gratidão com o universo. De poder praticar, estudar, né? E entender qual é essa frequência do tempo que está na gente, que está no cosmos, que está em tudo. Eu só tenho a agradecer esse momento, essa presença. Nós também. Seja muito bem-vindo. Então, temos aqui um assunto para ser explorado que é um tanto extenso, porém a gente vai passo a passo. Nosso objetivo aqui como aprendizes é entender, traduzir para vocês e que o Albano possa nos trazer esse conhecimento de uma forma pessoal, porque existem várias interpretações, várias formas de colocar esse assunto. Existem muitas coisas na internet e até gera uma certa confusão pelos nomes, pelas terminologias e tudo mais, né? Só você também começou a estudar há pouco tempo isso, né? Sim, foi há pouco tempo e acho que é uma quantidade imensa de informações que a gente tem mesmo, e o quanto mais a gente puder sintetizar nesse episódio com o conhecimento que o Albano tem, eu acho que vai ser muito legal para transmitir isso pra galera. Albano, para começar o papo então, qual sua linha de estudos e de atuação hoje? Sim, hoje eu atuo como artista visual, tatuador, facilitador e sincronizador da lei do tempo, agora também terapeuta sincronotron, que é a última dispensação aí que o professor Arguelles canalizou para chegar a ser a cura planetária, né? Em Lakesh, eu sou outro, você, nós somos um só, né? Antes de você me trazer essa pergunta, nós somos sim aprendizes eternos no cosmos, né? Esse acesso chegou até mim como se fosse uma nave enorme, e como a Sol trouxe também essa complexidade de informações que transita na internet, que transita no boca a boca, em algumas reuniões de corte de kings, né? Que a gente se reúne todo dia cristal, todo dia de tom 12. Eu vejo como uma grande nave, uma nave que nós cocriamos para ela trazer essa aparição com várias informações, com vários circuitos, com várias luzes, com várias lâmpadas diferentes. Então, é como se a gente estivesse recordando, rememorando toda essa informação. Uma informação do tempo, que os maias galácticos, como engenheiros do tempo, eles tiveram sua vida, sua participação aqui na Terra, mas não só como consciência, não só como seres humanos, mas como uma consciência sincronizadora do tempo, né, de sistemas. E nós precisamos nos sincronizar com o tempo atualmente. Nós passamos por um raio galáctico em que há muitas interferências, e uma das grandes interferências é essa frequência 1260, que nós denominamos de 12 meses, 60 minutos, 60 segundos, que é uma visão artificial do tempo. E o tempo não se mede, o tempo se frequencia, se sente. Então nós vivenciamos agora um momento de recordar, de reprogramar a nossa mente, porque o tempo atua na nossa mente. E falando de dimensões, o tempo está na 4ª dimensão,
A terceira dimensão nós sabemos que é a do espaço e da matéria, onde tudo está sincronizado no tempo. O tempo é o fator de sincronização. Então é tudo muito novo. Então nós precisamos um pouco de respiração, de paciência, discernimento, de compartilhamento, de ajuda também, de poder ajudar os outros a entender essa informação. Porque o grande problema em que nós enfrentamos aí, a raiz da questão, é essa organização social chamada calendário. O calendário é uma forma de organizar a sociedade. Então é a forma como você organiza a sociedade que nos trará que a gente vai estar vivenciando consequências. Então as consequências que nós vivenciamos hoje é a guerra, a doença, desigualdade social, a poluição nos mares, e que já deu pandemias, né? Então nós vivenciamos já há mais de 30 anos esse encantamento do sonho, que nos traz as ferramentas da lei do tempo com o sincronário das 13 luas e o Tzolk'in para nos sincronizar com o tempo. E mais coisas a gente vai estar descobrindo com dedicação, né? Sim. Requer dedicação. E tem que ter essa abertura, né, para estar recebendo essas sincronicidades e trabalhar cada vez mais o seu interior, eu acredito, para estar aberto para essas sincronicidades acontecerem. Então, é um trabalho interno também para receber esse código do tempo, né? A sincronicidade, ela é uma lei, uma norma universal. Ela é inevitável, a sincronicidade. Você está colhendo aquilo que você frequencia e está vibrando. Então, sincronicidade é isso. Então, atualmente, quando a gente se fala em sincronicidade, é uma palavra que ela é mais junguiana para cá, né? Ela é do século XX para cá. Sim. Que é exatamente você olhar para tudo que está ao seu redor, que tudo isso é você que cocria. Tudo isso está para você. Então agora é como a gente vai estar lidando com as sincronicidades que a gente está vivenciando, que a gente está frequenciando. É ter mais clareza. Muito bom. E para o pessoal que nos escuta, vamos pegar a base de tudo, né? Porque hoje, tempo, né, se fala de tempo, agora o pessoal refletindo um pouco mais sobre o valor do tempo. Porém, temos aí esse calendário gregoriano, que é o calendário que a gente convive hoje na sociedade, que a gente que aplica no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. Agora eu quero perguntar pro Albano, trazer a diferença desse calendário tradicional, por que ele é aplicado dessa forma, e a gente chegar nessa outra forma de estudar o tempo e aplicar ele de fato e trazer os benefícios para nossa vida. Tanto se fala do despertar, né? Eu vejo que é exatamente o acordar, né? E ninguém quer acordar no sonho. O sonho a gente quer vivenciar, o sonho não tem peso, o sonho ele tem sensações telepáticas, sensações confortáveis, confortantes, cores, levitações. Então se a gente está despertando é porque a gente está vivenciando um pesadelo histórico. E esse pesadelo histórico está culminando e caminha junto com o calendário também. Há mais de 5.000 anos. Nossa. Exato. Onde o nosso tempo foi sequestrado. E o tempo ele atua na mente. Então se você cria um construto, né, que é um calendário, e organiza da forma imperial, machista, da forma como é controladora e artificial, a nossa mente se torna também irregular. Então, esse despertar, essa ferramenta atual, essa medicina do tempo, chamada sincronário, né, toda essa lei do tempo, ela nos vem como medicina para justamente nos reprogramar, nos trazer a saúde mental, a saúde comportamental e voltarmos a viver como artistas, como artesãos, viver em arte, um tempo arte. Então essa é a grande diferença dessa ferramenta que a gente discute aqui agora e traz do calendário. O calendário é completamente arbitrário. E as consequências, como eu trouxe antes, são destruidoras. É verdade. Então, existe esse ponto agora de medicina porque existe um problema. Se não houvesse esse problema, não teria esse aparato todo. Com certeza. Eu acho legal você falar que traz esse tom arbitrário, né, de masculinidade, machismo, né, não é nem masculinidade, é diferente. E é onde a gente busca cada vez mais na sociedade. Eu vejo muita gente da minha geração, antes também, os meus pais, nessa sede por buscar um espaço, um pedaço de terra, um trabalho digno e materializar coisas, né, acumular cada vez mais coisas materiais. E isso vem muito dessa energia, porque a gente acredita, né, na nossa mentalidade devido ao tempo como a
gente calcula, que o tempo é dinheiro. E uma coisa que eu ouvi uma vez sobre Tzolk'in, que pra mim mudou assim a minha percepção, é que o tempo é arte, que o tempo é pra você viver a sua essência, como você disse, viver como artistas não quer dizer que todo mundo vai sair pintando tudo, mas todo mundo vai viver a sua essência. Não um artista como holofote, mas um artista que é um fractal de Deus. Isso. Deus é nosso grande artista. Nossa, é maravilhoso isso. Deixa eu colocar até nas palavras do Tzolk'in, eu até trouxe o texto, eu achei bem colocado, bem legal. Hoje utilizamos o calendário gregoriano que não sofre influência do movimento dos astros. Foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório, que isso reformou o calendário juliano, uma herança do Império Romano. Então, ou seja, é uma coisa que já vem de muito tempo, e essa palavra calenda significa livro de cobranças. Olha que interessante, que não é uma coisa que foi gerenciada para o benefício Era do tempo. Era para cobrança de impostos. Isso. E aí foi utilizado muito pela monarquia no início da civilização para arrecadar impostos a favor do rei. E isso foi seguindo, né? E são meses desarmoniosos, irregulares. Alguns meses com 28, outros com 30, outros com 31. E tem tudo isso aí, né? E que vem desse passado que foi ficando, né? Eu acho que vem muito também dessa falta da gente não questionar o que acontece na nossa vida e olhar para esses meses, todos os irregulares aí que a gente tem durante um ano e se perguntar por que um mês tem 28, o outro ano tem 29, um mês tem 30, outro mês tem 31. Por que isso acontece, né, Elba? Então, um dos grandes objetivos do calendário é você ficar desconectado do tempo. É você não ter essa conexão poderosa que é com o tempo, com a Lua, com o Sol e com a própria Terra, e com seus ciclos planetários, né? Todo esse aparato, essa organização também é uma canalização imperial. Os imperadores sentiram também uma canalização, uma ideia de controlar a humanidade. Ela é mais perigosa, é mais doentia porque ela não te acorrenta de forma física, mas ela te aplica na sua mente, no seu comportamento. Nossa. Então ela está aplicada aí já há mais de 5.000 anos, construindo toda essa matrix. Então ela está embutida no programa, no software da vida humana. E esse é o momento da gente realmente criar o nosso próprio software, que é o software do coração, o software, o programa da natureza. Enquanto que esse programa é um programa humano egóico controlador. Para tudo isso, para você criar competição, criar essas formas de vestibulares da vida, essas formas de um subir em cima do outro para se ter algo. É verdade. E não há compartilhamento. E nós somos nós somos seres da natureza, né? Então, olha só, ao ponto de você só, um ser humano, um ser vivo, perguntar isso. Parece que é dúvida, né? Nós somos seres da natureza e a gente não entende isso. E quando você olha ao seu redor, tudo na natureza é perfeito, é harmônico, é síncrono. E a gente vive de forma que a gente não tá em sincronicidade. Por isso que nem você disse, que traz tanta destruição também. É o único ser vivo que não sabe onde está o tempo. Nossa. As formigas sabem o momento de trabalhar, para colher o seu alimento, porque sabe intrinsecamente na sua inteligência, no seu programa, que vem o momento do inverno ou o momento da chuva. Então elas fazem isso. As aves, elas fazem as suas migrações. Também o movimento das baleias, dos golfinhos, das tartarugas, dos animais em geral, da natureza. E o ser humano ainda está perdido. O ser humano criou a própria perdição. Então agora nós precisamos recordar e reprogramar. Não é um mistério, né? Porque todos sabem da influência dos astros, né? Inclusive, esse sistema calendárico de organização imperial é para nos deixar confuso. E a palavra mistério é justamente para a gente não acessar o poder da vida. Olha que interessante. Porque assim, num senso comum, as pessoas sabem que, por exemplo, a Lua influencia as marés, influencia uma série de coisas. As águas do nosso corpo. Então, só essa aproximação. A lua cheia em proximidade com a Terra é uma anomalia que a Terra tem, que ela se aproxima na sua rotação com a Lua. E essa aproximação da Lua, como causa
esse efeito nas marés, vai causar também o efeito das suas águas você é composto por mais de 80%. Então, vai mexer com o seu líquido cristal, que vai mexer com as suas emoções. Se a gente toma consciência disso, a gente vai parar de sofrer, né? Olha só. Eu sempre me perguntei isso, porque se a lua influencia, tem gente que não vê essa beleza. E os homens acham que não sentem influência da lua, viu? Pelo machismo, os homens, nós homens, do masculino, nós fomos criados a não sentir dor, a não sentir as fases. Nós a intuição, sentimos, né? Sim. E tá em todo mundo, né? Tanto o masculino quanto o feminino. Isso também é um tema que a gente vai abordar aqui em próximos episódios. Mas ele tá tanto no homem quanto na mulher. Então, se a lua influencia, né? Se as mulheres, tanto o feminino sempre fala que é influenciado pela lua, o homem também tem esse feminino. E eu acho muito legal a gente ver se o planeta, que é essa bola gigantesca, azul, é influenciada pela lua, que é um pontinho de luz pequenininho lá no céu. O que dirá os humanos, que são formiguinhas em comparação ao planeta, não é verdade? Interessante o que você está trazendo, que a Lei do Tempo também trata-se disso. São os últimos 7 livros que Arguelles, Nevolu Votan e a Rainha Vermelha, Stefan Soul, canalizaram, transmitiram, né? Fizeram a transmissão GM108X, que é essa transmissão Maia Galáctica, que fala justamente da separação cerebral que nós temos enquanto corpo caloso. Nosso cérebro, ele é separado. É o lado feminino e o lado masculino. O lado feminino é o aborígene contínuo, enquanto que o lado masculino é a civilização avançada, né? E que ele é bipartido, o nosso cérebro. Então, a grande questão hoje é nós fazermos essa intercomunicação, essa ponte entre o lado direito e o esquerdo do cérebro. Vamos lá, vou colocar agora no lugar do nosso ouvinte aqui e falar o seguinte. Então quer dizer que o nosso calendário é meio furado, é um negócio antigo que não faz sentido com a natureza? Entendi. Não. Ótimo. E agora vocês estão falando da lei do tempo. Beleza, sabemos aí então, já ouvi falar de Tzolk'in, de sincronário Maia, sincronário da paz, e Kim. Então, eu quero que agora o Albano traga pra gente de uma forma bem simples, pra tirar um pouco dessa confusão, desse monte de nomes, dessa outra forma de observar o tempo, de interagir com ele, de utilizar ele ao nosso favor na nossa vida, né? Vamos tratar um pouco da história do nosso professor, que ele é um fractal dos maias, é um pedaço de nós, é um Ilakesh. Nós somos parte também fractal do professor Arguelles, né? E ele, enquanto missionário, ele sentiu e abdicou de tudo, de todos os seus certificados, de toda a sua vida enquanto professor universitário de arte, dedicar a própria intuição, de dedicar a própria transmissão, de canalização, de estudar a cultura maia. Que cultura enigmática é essa? E ponto. Cultura enigmática e ponto, é o que nós aprendemos na escola, né? Sim. Ok, então aí é que está o grande mistério e também o grande tesouro da vida. E os termas são essas figuras, são esses avatares, são esses seres que vão buscar o tesouro para nos conectar com a natureza, porque algo precisa ser recomposto. Então ele começou a dedicar a estudar os maias, e que futuramente veio a questão tempo. Que foi a partir do momento em que ele foi para um museu do relógio do tempo artificial na Suíça, que ele se deparou com um monte de relógio, aquele tic-tac. Ele saiu de lá de forma muito desagradável. Ele viu que aquilo ali não era o tempo. Quando ele sai desse museu, continuando a pesquisar a cultura maia, a civilização maia, ele percebe que ele está estudando o tempo, o fator de sincronização, né? Então vem a lei do tempo. E da lei do tempo ele recebe informações por meio de sonhos, por meio de estar escrevendo, de estar exercitando ilustrações e estar praticando toda essa missão. Vem o encantamento do sonho, que é a forma de observar as 13 luas. E que das 13 luas ele traz o Fator Maia, que é um grande livro, é um best-seller que ele tem, Fator Maia, onde ele estuda e disseca todo o Tzolk'in. Então, o que é as 13 luas? As 13 luas é exatamente o ciclo biológico da Terra com a Lua e Sol. São as 13 luas de 28 dias que existem no ano.
Se você pergunta uma mulher quantas vezes ela tem um ciclo, a lunação dela, a menstruação, elas acham que são 12. A maioria responde 12. E que, na verdade, são 13 lunações naturais. São 13 ciclos. 13 vezes 28, 364 dias. Mais um dia fora do tempo. Logo a gente vai estar falando também. Sim. Ok. Então, 13 luas. Então, é preciso receber, então, um poema, é preciso receber informações artísticas para nos lidar com o tempo. Porque você olhar para o tempo só de forma lunar, o ciclo, ok, nós podemos viver, mas nós temos um calendário e a gente precisa utilizar uma outra forma para olhar para o tempo. É uma forma educativa. A forma educativa é o Tzolk'in. É o Tzolk'in junto com as 13 luas. Porém, o Tzolk'in ele tem um ciclo menor de 260 dias. E esses 260 dias existem todas as informações. Os 260 Qins, existem todas as informações galácticas que nós vivenciamos aqui na nossa Via Láctea. E também, podemos dizer, intergaláctica. Mas vamos ficar aqui na nossa. Então, ali tem os Qins, que são combinações de 13 frequências e 20 selos. Essas 13 frequências é a onda encantada, onde dos 20 selos só cabem 13 e que 7 selos ficam de fora, ou seja, ficam em outra onda encantada. No caso, na próxima onda encantada. E os 20 selos são os arquétipos, são os 20 arquétipos, são os 20 selos solares, que está muito ligado também aos 20 códigos do aminoácido. E as 13 luas, os 13 das nossas 13 articulações principais que nós temos no corpo, então são números da natureza, não são números humanos. Enquanto que o calendário, ele é completamente arbitrário e humano. E todo esse encantamento do sonho, a lei do tempo, é a lei do tempo, é a lei da natureza. Então, essa conjunção do Tzolk'in com as 13 luas forma o sincronário da paz, ou o sincronário que é exatamente sincronizar nós com a natureza. E é interessante que aquele Qin dos 260, ele vai sincronizar você com 52 anos. Ou seja, essa informação é completamente siriana, do sistema de Sírius. Nossa. Que os maias já detectaram, que Sirius B, que é a estrela que gira de forma binária junto com Sirius A, leva-se 52 anos. Então a informação, ela é extraplanetária, ela é fora da Terra, essa informação do tempo. Porque o tempo não atua só na Terra. Claro. O tempo atua no cosmo. Então é tudo isso. Tzolk'in é uma informação, é a informação quadridimensional de sincronização, e as 13 luas são a informação tridimensional, onde nós percebemos que 7 dias da semana são os nossos 7 chakras. E que cada semana, hoje a gente chama de epital, tem também seu significado dentro do conhecimento. É a semana vermelha, a semana branca, a semana azul, a semana amarela. E são 13 luas de 28 dias. Que nós vivenciamos. Então é tudo natural. E tudo isso faz nos sincronizar de forma harmônica, de forma rítmica, de forma magnética, né, de forma lunar, solar, que são o nome dos tons, o nome dessas frequências, que está ligado ao 13. Faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido você se sincronizar. Você observa e sente mais o sentido da vida. Nossa, total. O professor que canalizou tudo isso, ele era um professor, né? Sim, professor de arte. É o professor José Arguelles. Como ele canalizou tudo isso? Então, poderia ser um assalto na vida. Incrível. Como poderia ser um Lucas. Poderia. Né? Como poderia ser um Buda, Jesus. É assim. E não é fácil a vida de um canalizador. A vida de... Não é nada fácil pra ninguém. Não existe facilidade pra ninguém. E imagina um ser norte-americano, filho de mexicano. Se não me engano, a mãe é holandesa, mas ele tem um vínculo e uma vida muito no México, tendo a intuição, a mediunidade de poder sentir no coração e seguir em frente sozinho, né? A princípio, né? Mas ele teve o aparato interdimensional. O que é esse aparato interdimensional? É sentir a sua intuição, as vozes internas, essas vozes internas de clarividência, de clareaudiência, são os maias conversando com o próprio professor. Do tipo, você tem segurança, segue em frente. Ou você quer seguir essa vidinha que você tanto critica, ou que você quer participar dessa cura planetária. E aí ele segue em frente e o chamado deve ter sido muito forte mesmo. Sim, até o último instante da vida. Incrível. Então a galera que recebeu essa informação e tá ficando super curiosa, existe uma forma simples hoje de você acessar um pouco mais de informação com calma, que é através do site tzolk'in.com.br. Existe um portal brasileiro em português, que também a gente acessou quando a gente
teve acesso a essa informação aí e tudo mais. Então você pode estudar um pouco mais sobre isso, se aprofundar lá, tem todo o tutorial, um monte de coisa super legal, calculadora Comece de por aqui. Kim. Na sua rede de amizade, Lucas, hoje na sua rede de amigos, sempre hoje tem um Kim planetário que tá vivenciando inevitavelmente. Olha só. Tá tão sincrônico, tá tão transparente hoje, tá tão expandido, em que uma pessoa na sua família ou na sua rede de amizade tá praticando. Então não tá difícil você querer acessar essa medicina do tempo. Muito Utilizem lindo. o site lá, o link tá na descrição do nosso episódio no nosso site, você pode acessar lá também, ou dar um toque pra gente no Insta e tal, a gente vai falar mais sobre isso. Ou falar com o Albano também, a gente vai deixar as redes dele aqui. Isso, acessem e tem muita informação na internet, mas agora a gente vai seguir um pouquinho mais por esse papo que, nossa, quanta coisa, hein? Quando eu comecei a me interessar um pouco mais, tentar estudar, pra mim parecia uma coisa muito complicada. Comecei a ouvir algumas pessoas, alguns vídeos. Tentei estudar pelo site do Tzolk'in também, que tem muito é muito explicado, mas eu fico pasma com a riqueza nos detalhes das palavras que eles usam, um vocabulário super diferente, mas com tanto sentido, né, pra te explicar ali sobre as energias do dia. E o que eu faço, assim, por exemplo, que eu sinto que eu ainda não sou uma conhecedora total do Tzolk'in, mas pra mim faz sentido, pelo menos uma vez eu li em algum lugar que eu entro todo dia no site, vejo qual que é o Kim do dia, leio o mantra que tá lá, leio a frase, vejo a energia do dia também, o tom do dia, né? Pra ver se daquilo ali, o meu eu superior, o meu eu interior superior, ele consegue encontrar um sentido. Mesmo que o meu racional não entenda, eu tento me sintonizar pelo menos com aquela energia do dia, mesmo sem ter entendimento ainda. Eu acho que é uma forma também da gente se conectar com essa energia. E é inevitável. Se você abre o jornal, você sabe que se você, né, amassar ele, você torcer, vai sair sangue, suor, um monte de coisa, né? Isso já é metáfora, né? E você vai estar alinhado àquelas informações. Ainda mais que era praxe as pessoas lerem jornal de manhã. Sim. Então você vai carregar aquela energia inevitavelmente diante das notícias. Independente se você vai para a parte cultural, ou para a parte de política, economia, ou ali gerais. O sincronário é a mesma coisa. Você fazer a leitura do mantra Kim, acessar o site. Hoje tem vários grupos de WhatsApp, vários no Instagram. Essa informação você vai estar trazendo para sua vida. E você pode estar fazendo esse alinhamento de comparações no final do dia ou no início do outro dia. Ou sentir a informação durante o dia inteiro. É inevitável. É verdade. Qual seria o primeiro passo lá? Eu vi que você tem relação com a sua data de nascimento, né? Que é uma data importante. E a pessoa, então, deve, de repente, se por um primeiro contato, você acha interessante ele fazer o cálculo para descobrir o seu Kim. Muito bom. E fala um pouco, por que fazer isso e o que traz isso? É exatamente esse reconhecimento, essa reprogramação, recuperar a sua memória. Porque a gente está lidando com uma visão quântica o tempo todo na lei do tempo. Que é a visão da realidade. É a visão daquilo que você vibra, o que você vai colher. E que não é por acaso também que você chegou até um site desse. Até uma calculadora de converter sua data nas informações de Kins, né? Que você vai descobrir seu Kim, a onda encantada, você vai descobrir qual é o dia do plasma da lua que você nasceu. As informações ali vão começar a surgir. Então, a partir disso, você já entende e acessa a sua assinatura galáctica, que é o que nós colocamos, né? O Kim é a assinatura galáctica, que vai identificar um oráculo também, que é uma outra geometria, que é o seu Kim no meio, com 4 Kins ao redor, que formam uma flor, né? E do lado direito é o que combina com você, é um Kim que combina, em cima é o eu superior, que é o que guia, do lado esquerdo tem uma antípoda, que é o seu complementar, que é o seu desafio, que a gente chama também, e abaixo tem o seu poder oculto. Então as informações começam a crescer, e você vai se deparando com o que é para você. E que, na verdade, quando você começa a praticar a lei do tempo te pratica. Então, inevitavelmente, você vai se deparar com você mesmo. Essa informação que você está acessando, de tudo que você acessa na vida, é você mesmo, num futuro ou num tempo, numa outra dimensão, mandando informação para você mesmo.
Então, o nosso eu superior não tem nada de cima nem embaixo, nada maior do que você. É o seu programa, o seu software, por meio angelical, te informando aquilo que você precisa lidar com a vida. Porque a gente está num momento... Se a gente fala de evolução hoje, porque a vida não está evoluída. Senão a gente precisaria estar falando, né? A gente nem estaria aqui, né? Sim, aí você só mata a sede porque tá com sede, toma água porque tá sentindo a necessidade. Então, se a gente tá nesse momento agora de autoconhecimento, porque a gente precisa se autoconhecer. Sim, total. Né? Então, não é nada de modinha, é algo que está sendo mesmo sincronicamente acontecendo na nossa galáxia e no nosso planetinha atualmente. Eu também vejo muito como... Não é uma nova moda, né? Tem muitas pessoas que têm ainda preconceito com autoconhecimento, misticismo. Às vezes moda não se sustenta, né? Isso. E eu vejo que realmente é uma necessidade, porque durante muito tempo a gente ficou voltado para fora e a gente precisa realmente se conhecer, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o porquê que a gente tá aqui, então a gente precisa voltar pra dentro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla no Tribe Zen e eu acho que é necessário, principalmente no tempo que a gente tá vivendo. Eu penso assim também, ó, eu vejo que informações super sutis sobre intuição, sobre essas conexões como lei do tempo, às vezes elas parecem um pouco distantes e fantasiosas porque as pessoas não estão sensíveis suficientes para entender essa informação de dentro para fora, não é verdade? Sim. Ótima observação. Principalmente, Lucas, diante das palavras que a gente não está acostumado, são as palavras-chaves dos selos e dos tons. Por exemplo, o tom magnético, que é o primeiro tom, é o primeiro dia da onda encantada. Atrair, unificando e propósito. Olha. Nossa. Então são palavras bonitas, não, são palavras de potencialidade física. Porque tudo isso a gente já faz, a gente já atrai. Aí depende o quê? Nós já unificamos, depende do que você está vibrando, e tem um propósito também se você faz coisas ruins ou indesejáveis. Existe um propósito. Agora, são tomadas de consciência. O primeiro selo, falando do dragão agora vermelho, nutrir, ser e nascimento. Nossa, é a base da matriz, né? Vamos lá pro selo estrela amarela. Embelezar, arte e elegância. Nossa, que lindo, né? É lindo. Mas e aí? O quê? Mas né, é isso que a gente precisa. Inclusive, se o cara ele tá se programando com uma equipe que vai assaltar tal banco, ele está utilizando de uma beleza para tudo isso, ele está utilizando de arte e de uma certa elegância. Se eles querem sair ilesos, né? Isso de qualquer forma, para qualquer prática, essas palavras estão embutidas, só que a gente não utiliza. E quando a gente passa a utilizar, a gente toma consciência, que bom, porque é como tomar uma água no momento de sede, né? Olha que interessante. Isso pra mim também aconteceu quando eu tive o meu primeiro despertar, assim, né, espiritual, que eu comecei a perceber muitas sincronicidades. Era toda hora, era muita coisa acontecendo síncrona, pessoas me mandando mensagens sobre coisas que eu tava pensando, horas iguais, número de casa, eu via tudo por onde eu olhava era sincronicidade. Aí até comecei a estudar um pouquinho sobre Jung e entender um pouco por que isso estava acontecendo. E quando eu fui ver meu Kim, quando eu tive acesso, né, ao Tzolk'in, que eu fui entender que existe esse método de contar o tempo, eu fui ver que o meu Kim é Terra Lunar Vermelha, que tem tudo a ver com sincronicidade. E eu falei, nossa, parecia que eu tava lendo a minha essência ali. Eu tive um acesso assim com o meu eu superior tão profundo quando eu li aquilo, porque eu falei assim, é por isso que eu tava sentindo tudo isso tão fortemente no meu despertar. Eu pelo menos foi essa percepção que eu tive. Olha que legal que você trouxe. Dos vícios de expressão que nós utilizamos, que a gente conta o tempo, né? Isso. Você não precisa contar o tempo. Você vivencia o tempo. É verdade. Então, até coloca um Tzolk'in como contagem dos dias. Essa tradução também, ela é meio ocidental. Ela é uma grade harmônica. Porque os maias não precisavam contar o tempo. Porque quando você vivencia na presença... Quando você vivencia na presença. Vivenciar na presença é o quê? É perceber como está o corpo, se ele está leve, se está doendo algo, se você está com sede, com fome, está ouvindo o quê, está fazendo o quê, está pensando no quê, naquele momento. Perceber o que você está pensando. E aí você não conta nada, você não mede nada. O tempo não se mede, não se conta, se vivencia. Nossa, incrível. Olha só. E aí eu deixo um convite para os nossos ouvintes, que é o seguinte: se isso faz sentido para você, maravilha, legal, está na caminhada. Se isso não faz sentido para você ainda, eu só faço um convite que você esteja aberto. Porque muitas vezes a informação chega,
mas não é o momento ainda de absorver ela, ou a gente não sente de dentro pra fora. Ela vem, parece absurdo, parece fantasioso, parece místico, mas absurdo é o que a gente vive hoje. Absurdo é o sistema social. Absurdo é ficar preso em métodos de 500, 5 mil anos atrás, coisas que são passadas de gerações para gerações para aprisionar e nos limitar. Rolo. Na verdade, isso é absurdo. Então, quando vem uma informação nova, uma coisa assim, só esteja aberto, de repente vai encaixar em outro momento. Pode ser que sim, né? Sim. Com certeza. Eu conheço pessoas que se ativaram. Quando a gente fala se ativar, é o que o Lucas perguntou. O que é isso? Por que tem que calcular o Kim? Isso é uma ativação, você está se ativando. Você pode entrar no site e fazer leitura e nem calcular seu Kim. Mas quando você calcula, eu conheço uma pessoa agora, terra espectral da minha onda encantada, que ela não acredita nas sincronicidades que estão acontecendo de forma avassaladora na vida dela. Ela está negando, inclusive. Mas é claro que isso é um processo atual. Vai chegar um momento que ela vai aceitar. Né? Ainda mais o tom espectral que é dessa liberação, né? O tom da dissolução, ela vai se encontrar. Mas chega a assustar, sim. Porque você estava vivendo uma vida condicionada. Então vem aí pra te trazer outra. Condicionamento é muito forte, né? Sim. É muito forte. Sim. Uma coisa que eu gostaria de entender também, que nem você trouxe esse aspecto que no site você olhando parece uma flor, que é o Kim análogo, o guia, o oculto e o antípoda, né? O que significa exatamente? Que eu não consegui entender até hoje. Sim. Por exemplo, tudo é matemática. Tudo é uma matemática bem simples, não é nada complicado e tal. Por exemplo, o dia de hoje. Hoje é humano elétrico. Nossos amigos estão percebendo aqui que eu tô de olhos fechados porque é a forma que a gente enxerga melhor. Já dizia meu professor Robson. Saudação, Robson. Então, hoje, humano elétrico. O análogo é sempre uma somatória para se dar 19. E o selo do humano, ele é o 12. Então, 12 para 19, soma-se, vem o 7. Para 12 e 19. Então, o selo 7 é mão. Então, mão elétrica, que vai o mesmo tom. Tá? O análogo, o guia e o antípoda levam o mesmo tom. É a combinação perfeita do humano. Então, a soma dá 19, então o selo 7, né, que é da mão, é a combinação perfeita do humano, que é o quê? As palavras-chave da mão. Cura, realização e conhecer. Combina perfeitamente com o sábio, que é o dia de hoje, que é o humano, que traz as palavras influenciar, sabedoria e livre-arbítrio. Então, análogo é companhia, é apoio, né? São almas gêmeas, almas e também afinidade. Entendi. Né? E ela está alinhada na madrugada. E são partes também do dia, são os períodos do dia. O guia é o que está ali no desenho acima, o selo que está no desenho de cima. Ele depende do tom, do número do tom, para se somar e trazer o número do selo. Mas hoje o selo, quando o tom é 13, você soma 4, vai dar no guerreiro amarelo. E todo guia é a mesma cor do Kim do dia, do selo do dia. É a mesma cor. Quais as palavras-chave desse humano elétrico, que é do guia de hoje, né, do guerreiro? Inteligência, questionar e intrepidez. É muito sincrônico. Que legal. E tá ligado na parte da manhã. Então a parte da tarde vem o antípoda, que é sempre o selo mais distante do selo do dia. Dos 20 selos, se você pega os 20 selos e coloca num círculo, você vai ver que o que está mais distante é o que está na frente dele. Está do outro lado da roda, na frente dele. Então você tem que caminhar 10 selos para a direita ou 10 para a esquerda. Do 12 vai dar no 2. Ou você soma 2, ou você soma 10 ou diminui 10. Do 12 então vai dar no 2, que é a comunicação, o alento e o espírito do vento branco. Nossa. É uma antípoda, é o que o sábio, o humano, precisa observar para a espiritualidade, para a comunicação, para o alento. Né? Olha que sincrônico tudo isso. E o poder oculto é o selo que está embaixo, ele é o poder inesperado, que traz as energias que está enraizado, que está codificado no nosso DNA, seja de forma atemporal, de forma multidimensional. Ele manifesta nos momentos mais inesperados. Do 12 para dar 21, que é um selo que não existe, é o número 21, é o 9. É o 9? É isso? Me ajuda aí. 9. Isso. Então é a lua. Então a lua e o único tom que precisa dar 14 é o tom do oculto. Se já o tom de hoje é o 3 elétrico, então é o 11. Então é uma lua espectral.
Inclusive foi um grande dia de um ciclone que aconteceu em 2016 aqui em Floripa. Esse dia foi marcante, lua espectral. Nossa. Que está atuando hoje, que atua na parte da noite, né? No período da noite. Então esse é o poder oculto. É o poder inesperado do dia. É um poder de uma purificação, de purificar fluxo e água universal. É a curandeira. A curandeira sempre vai estar atuando de forma oculta com o humano, que é o sábio. Nossa, Esse é o oráculo do dia. Entendi. E cada dia tem uma leitura diferenciada. Mas já consegui visualizar, assim, um pouquinho Imagina você melhor. viver desse tipo de Dessa informação. Viver dessas informações. É o que você vai colher na sua vida. Tem muitos detalhes, né? Muito legal. Uma coisa também que eu fico curiosa é a onda encantada. Sim. Como quando a gente nasce também tem uma onda encantada. Ela é constante, perpétua. E o que eu percebi as pessoas da nossa vida, do nosso círculo social, né? Elas fazem parte da onda encantada? Sincronicamente, sim. Às vezes a pessoa está do seu lado ou ela pode estar do outro lado do mundo, né? Nossa. Mas enfim, sincronicamente, pessoas na sua onda encantada, que são ciclos no Tzolk'in de 13 dias. A cada 13 dias existem 20 ondas encantadas num ciclo do Tzolk'in. O Tzolk'in total 260 dias são divididos em 20 ondas encantadas de 13 kings, né? Eu vejo metaforicamente a onda encantada assim, é uma viagem no tempo de 13 dias. E que cada dia é uma poltrona. E você nasceu num desses lugares da poltrona que é um dos dias, certo? Então o seu tom é o lunar, certo? Isso. Então é a segunda poltrona, sendo que a primeira poltrona é a do piloto. É o que vai comandar a onda encantada. É o que vai ser o ponto do propósito. Aquele selo que tiver no tom magnético, é ele que vai reger o propósito da onda. E cada dia dos 13 tem a sua função nessa viagem de 13 dias. Eu vejo assim. Então a onda encantada são de 13 em 13 dias constantemente, que é proposto pelo Tzolk'in. Entendi. E a cada 13 dias, então, eu troco essa onda encantada. Troca essa onda encantada. E nós vivenciamos a onda encantada. Tem a sua de nascimento e tem a onda encantada atual. Entendi. Né? Até é legal trazer assuntos mais profundos aí com o Albano em próximos episódios. Escrevam aí pra gente se vocês querem saber mais. O que vocês gostariam de saber sobre tudo isso que a gente tá falando. Tem muita informação. E assim, fazer uma brincadeira aqui com o Albano, eu queria perguntar pra ele uma coisa até pessoal, porque como eu tive acesso há pouco tempo, né, eu fiz o cálculo lá no site e o meu deu macaco magnético azul, certo? Só que No numa meio dúvida, do Tzolk'in. olha só, às vezes ele rege essas informações que ele traz do arquétipo e tudo mais, ele rege a nossa vida toda, são momentos da vida, porque em certo ponto eu vejo o macaco como uma brincadeira, as coisas lá, e eu sou uma cara mais introspectiva, eu não sou tão brincalhão. E não é tão literal essa coisa, né? Fala um pouco. Aí entra, será que é a parte do oraculista, do terapeuta, né? Para poder regular a sua luz, né? Regular a sua lanterna, Lucas. Porque você traz tudo isso, né? Quando você nasce, é uma estrela que nasce. Você é um ser estelar. Você é um ser solar, né? E exatamente pelo esse construto, pela essa informação dopada e dormente do calendário, nos faz estar cegos de muitas situações de informação cósmica. Verdade. Né? E quando você olha para o todo, para o cosmos, as informações vão te potencializar. E esse dia que você nasce, inicia um propósito da brincadeira, da magia e da ilusão. E essa ilusão é o ilusionista. Porque tudo é um holograma, tudo é holograma, né? E é o que essa ilusão vai nos trazer, né? Então, você é magnético, você também é uma pessoa que tem uma potência, como eu também sou magnético, sou mão magnética. E você está lidando com outro magnético aqui na minha frente. Nós atraímos fácil aquilo que a gente deseja, vibra. Então a gente precisa até se cuidar no que a gente está vibrando, porque atrai fácil. A gente não tem dificuldade de unificar e de lidar com o propósito. Isso é verdade. Né? E o seu propósito é esse. Você pode sim se ativar e se conhecer mais e encontrar as ferramentas de potencialidade que você tem. E isso é autoconhecimento.
Sim. Isso vai reger sua vida mesmo, eu te respondo. Vai reger sua vida e já rege desde criança. E a gente tem uma mania de fazer a leitura das pessoas, né? E a princípio, quando eu conheci o Lucas, a gente tava começando a se conectar um pouco com o Tzolk'in. Sim. E eu lembro que era inclusive perto do dia de Fora do Tempo. É verdade. E depois eu quero que você explique um pouquinho. Quando eu vi a princípio que o Lucas falou assim, nossa, mas parece que não tá falando de mim, porque o macaco, o brincalhão, ilusionista. E agora, nesse tempo que eu já tô com o Lucas, que eu consigo fazer um pouco mais essa leitura, eu vejo que tem a ver com ele, porque ele é essa pessoa que brinca com as imagens, com o que ele produz, com a arte, com o design. Ele faz uma brincadeira, é como se fosse também uma magia que pra mim não faz sentido, eu não consigo reproduzir a mesma coisa. Então eu vejo que essa brincadeira do macaco, esse... É a brincadeira do macaco. É. Ele faz isso. Esse ilusionista também é o jeito que ele edita as imagens, que causa aquela ilusão de cor ali, que revela algo que nem sempre tá mostrando a olhos nus pra quem não sabe de edição. Então eu vejo muito que tem a ver com ele. Eu consigo interpretar a respeito disso. Exatamente. São todos esses aspectos comportamentais. Uhum. É do brincalhão, do ilusionista, é do artista, do artesão, do circense, do humorista, né? Sim. Então carrega saúde, carrega alegria, carrega também situações, né, de desdobramento, de resolução. Os macacos são mágicos, são mágicos, né? Verdade. São os magos peludos aí, ó. Se vocês estão escutando um pouquinho de barulho aqui, é porque a vida flui, galera. Não se preocupem. É a vibração dos macacos ao redor. Tá acontecendo a vida. Porque são energias. Quando a gente fala do selo, a gente tá falando de energia, de arquétipo, né? E esses arquétipos, eles não são rígidos, eles são multidimensionais. Então, eles atuam de formas... por meio de sons, por meio de cheiros, por meio das frequências menos densas possíveis. Sim. De forma de informação. Vem em forma de informação. Que legal. E explica pra gente um pouquinho o que é o Dia Fora do Tempo, que é uma data tão bonita, né? Celebrativa. Eu acho tão legal um dia de celebrar a arte. Explica pra gente um pouquinho. Legal. E aí eu vou pular um dia seguinte pra dizer que depois do Dia Fora do Tempo é o dia que se inicia o sincronário de 13 luas, né? Certo. A contagem das 13 luas, de um ano, ou um anel que nós chamamos. Então, o 26 de julho, eu vou falar do 26 de julho para falar do 25. O 26 de julho é onde os maias têm a referência do alinhamento da estrela Sirius com a estrela ao nosso Sol, né? Então, esse alinhamento é o início, então, dessa contagem de um ano. E aí, um dia antes, é o dia fora do tempo. Por quê? 364 dias é o 13 vezes 28. Vão dar 364 dias, que aí vai finalizar, fechar em 24 de julho. É o último dia. Então, 25 é o dia do não tempo, é o dia fora do tempo que a gente celebra o dia da paz, o dia da regeneração, o dia de rever o que nós vivenciamos e até mesmo refletir que nós vamos vivenciar mais um ciclo. Né? Então, é o Dia Mundial da Paz, que isso já foi levado, inclusive... junto com a bandeira da paz, que essa bandeira branca, né, que tem um círculo cor magenta com 3 bolas no meio aí, que é o símbolo que tem ali arte, ciência e espiritualidade junto com a cultura, que é esse círculo de fora. Foi levado para a ONU. E em consideração desse dia mundial, que é o dia 25 de julho, Dia Mundial da Paz. E é considerado o dia 20... É o dia 25, que é o dia fora do tempo. Numa outra contagem também... Não vou dizer contagem, mas uma forma de lidar com o tempo também, que é o chamado de Raab, né? Que são 18 ciclos de 20 dias, onde se encerra 5 dias antes do 26 de julho. São 360 dias, em que são esses 5 últimos dias aí, que finalizam no dia fora do tempo, que é o dia 25 de julho. Maravilhoso. Né? Então é o Dia Mundial da Paz. Um dia que as pessoas se reúnem e que sincronicamente muitas pessoas se juntam com as pessoas que já praticam, muitas pessoas que não praticam. E muitas delas já relatam que é no dia fora do tempo que encontrou a primeira vez a ativação dos códigos sincrônicos. Nossa, arrepiei agora, porque com a gente foi assim também. É ou não é? Foi verdade. Verdade. É numa fogueira, num retiro, num sítio. Que incrível. Com comida boa. Sim. Né? Com alegria, arte.
gostaria de saber do Albano, o que mudou na sua vida depois que você começou a usar essa lei do tempo? Inevitavelmente é o que eu colho hoje, né? Os frutos daquilo que eu plantei, né? Nós plantamos. A gente passa também a praticar o verbo no plural. Quando a gente entende o que é o Enlakesh, que é eu sou o outro você, a gente vê o todo como uma unidade. Porque quando eu mudo aquelas pessoas que eu conheço, e eu mudo com elas também. É um comportamento, né? O comportamento muda, a visão de mundo muda. Passei a ver a vida com mais clareza, né? Com mais eficiência naquilo que eu sempre busquei. Eu sempre fui um buscador, desde criança na vida, né? E, inclusive, antes de me tornar artista, de praticar arte, de viver de arte, com arte, e a arte viver do meu investimento também, que é um investimento mútuo, a primeira coisa que eu pesquisei na vida foi alquimia. E ninguém me disse o que era alquimia, e simplesmente esse livro chegou. Um vizinho falou: Albano, isso aqui é a tua cara. Eu falei: mas que cara que eu tenho, né? Com 18 anos eu recebo um livro sobre a psique da alquimia. Anatomia da Psique, que é um livro sobre alquimia. E aí eu começo a interagir com aquelas informações complexas, mas interessantes, falando sobre sonhos, sobre imagens. Eu já estava me despertando enquanto artista visual, né? Sempre tive meu traço surrealista. E aí me vem o chamado Calendário da Paz. Lá em 2001, eu recebi que era o almanaque, chamava-se Calendário da Paz. Foi um amigo e uma amiga me trouxe e disseram que não entenderam nada, com aquele papo galáctico, aquele papo harmônico, ritmo, não sei o que era a minha cara. Eu falei: passa pra cá. E quando eu vi que cada dia tinha uma cor, cada dia tinha uma frequência, um símbolo, eu me encantei com aquilo. Então eu comecei a perceber minha vida, comecei a vivenciar essa vida com harmonia, com todas as informações pertinentes às palavras-chave, né, com ciclos. E também você começa a perceber comportamentos e sensações e denominações, significados até fora do que há nos livros. Então você passa a ter uma criatividade mais aguçada, mais fertilizada, e você começa até mesmo a canalizar, como eu tenho algumas geometrias canalizadas, né, de perceber dentro dos os próprios códigos da lei do tempo, canalizar outras imagens, né? É o que me encanta na lei do tempo, é eu poder utilizar as minhas ferramentas de arte com as ferramentas de autoconhecimento da lei do tempo. Sim. Né, como canalizar uma outra forma de enxergar as ondas encantadas. Eu cheguei a pintar o Tzolk'in de forma radial, de forma circular, como se fosse mandalas dentro de mandalas, ou seja, são 20 mandalas, são 13 camadas de mandalas com 20 fatias, que é o Tzolk'in, são 260 Qins de forma radial. Então isso nos estimula, isso vai servir para qualquer Qin planetário, qualquer indivíduo que vai praticar essa medicina. A vida da pessoa, se ela é uma cozinheira, se ela é uma contabilista, se ela trabalha com costura, se ela trabalha com um sistema bancário, isso vai potencializar de uma certa forma na vida dessa pessoa. É você levar a vida com mais felicidade, com mais encantamento e menos sofrimento. Sim, eu achei legal você trazer essa questão da gente se conectar com a criatividade também, que inclusive no nosso episódio com a do Universe, eu senti muito essa conexão também. Quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, você começa a perceber que você é um ser criativo, que criatividade não é um dom mesmo, você só precisa se conectar mesmo com essa harmonia, com essa sincronicidade que existe na natureza e com o seu próprio ser, né? Perfeito. Nós somos um fractal do universo. Se a gente se encontra com essa informação e entende que ela está dentro do nosso coração, que é o que a gente precisa conectar, o coração com a mente. Quando a gente passar a exercitar esse aspecto, esse comportamento, o nosso cérebro não vai estar mais bipartido, ele vai estar tendo essas conexões, essas neossinapses vão surgir e a gente vai estar vivenciando a vida, porque a vida como a gente merece nesse momento de muita dor que a gente vivencia, né? Então é o momento agora. O momento é esse. Uma coisa que eu quero trazer pro ponto que a gente viveu, né, recentemente e ainda tá vivendo sobre a pandemia, eu ouvi dizer que a cada 52 anos você vivencia todos os selos e, inclusive, eu acho que o ano passado foi esse ciclo de 52 anos. O que você...
Sim. pode trazer pra É gente? interessante, essa colocação, que é o que eu tinha colocado antes, né? O Tzolk'in dos 260 dias, ele sincroniza com as 13 luas de 364 mais um dia fora do tempo. Então esse Kin, então se uma roda é maior do que a outra, esse ponto de engrenagem do agora, ela só vai culminar no mesmo Kin e no mesmo dia do ano a cada 52 anos. Então ela vai dar 73 giros aqui o Tzolk'in, enquanto aqui vai dar 52. Nossa. Então aqui vai estar rodando mais, é tipo uma catraca e a coroa da bicicleta. A coroa ali, a catracazinha, ela gira mais do que a coroa. Enquanto você está dando uma pedalada ali, a catraca tá lá ainda dando os seus giros mais, né? Então é uma sincronização. Ou seja, e aí precisa saber qual é o teu Kin. O seu Kin é terra, você me disse, terra lunar. Isso. Você também faz parte da minha família terrestre, que é a família central. Então no seu aniversário, tá? Na sua data de aniversário, vai acontecer terra, vento, humano e mão. Esses 4 selos só acontecem no seu aniversário. Porém, 4 vezes 13. 13 vezes, ou seja, a terra você vai passar por todos os tons, todos os 13 tons, o vento por todos os 13 tons, a mão e também o humano por todos os 13 tons, 52, certo? Então, no seu aniversário não acontece outros Kins fora esse que eu mencionei aqui. Né? No caso do Lucas, tem a família do macaco, aí tem o guerreiro, aí tem o dragão e tem o enlaçador, se não me engano. Então são só esses 4 que vai acontecer na data dele, né? Então 4 vezes os 13 tons, então você vai vivenciar todos os tons nesses 4 selos só, no seu aniversário. Quando você completa 52, aí vem seu Kin novamente de data de nascimento. É como se você fechasse um ciclo. É tão lindo isso. Muita gente que nem pratica a lei do tempo, aí solta uma tipo assim, é aí que eu vou renascer? Sim. Você renasce com 52 anos. Que lindo. E para os maias era uma grande festa quando se completava 52 anos. Que legal. 52 anos é um número mágico. 4, 13 e o 52. Muito Incrível. bom. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribezen.com.br/VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/VIP. E agora, no final, temos um bloquinho especial, muito tradicional aqui já no Tribe Zen, em que a gente recomenda alguma coisa para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, pode ser um filme, alguma coisa que você possa deixar de informação, e cada um de nós faz uma rodada rápida e deixa aí uma dica. Eu vou sugerir aqui o que foi importante pra mim, que é consultar o site todos os dias, mesmo que o seu racional ainda não consiga absorver aquilo totalmente, como eu já disse anteriormente. É legal se conectar com essa energia do dia, fazer essa leitura, como o Albano falou, que a gente é o que a gente consome. Então, se você consumir essas palavras lindíssimas que tem lá no site, eu acho que é muito benéfico. Se o Albano quiser passar uma dica pra gente aí... Um livro bem assim, é um livro pequeno, mas divertidíssimo, do professor José Argüelles, Os Surfistas do Zuvuia. Que incrível. Sim, é exatamente a tomada de decisão dele com ele mesmo, conversando com ele mesmo. Ele encontra o ser interdimensional e aí ele segue no fluxo da missão da lei do tempo. Eu vou deixar uma dica diferente dessa vez, que vai ser música. Porque depois que eu comecei a ficar mais antenado, mais despertei, vamos colocar assim, eu me deparei com um artista que mudou a minha forma de apreciar a música, que foi o Mose. O Mose, M-O-S-E, que ele é um DJ que faz uns remixes, uns ritmos, Incrível. Mantras, misturado com eletrônica, com umas coisas assim, e fica aquela coisa hipnótica, né? Ele faz remixes de músicas de indígenas, é incrível. É incrível, não é? Nossa, é muito lindo mesmo. Então, deixar o link de todas essas dicas aí, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Sim. Nossa, eu quero fazer um link sincrônico aí com o Lucas. E quando você falou poder mencionar a música, eu também tenho uma sintonia atual muito forte com o DJ, que é o Nicola Cruz.
com certeza tem conexão com esse Mose. Olha que que é legal. na mesma pegada tribal, xamânica com eletrônico. Nossa, muito é legal. bem essa pegada. Eu não soube descrever muito Tribal bem. xamânico. Mas são músicas de cura, numa Sim. roupagem um pouquinho mais eletrônica. É incrível. Para trabalhar, uma delícia. A gente Sim. viaja escutando, assim. É maravilhoso Uma mesmo. vibe excelente. Então é isso, galera. Valeu por quem nos ouviu até o final. Albano, muito obrigado. Gratidão, Albano, pela Gratidão aula também. maravilhosa. Oh, com tanto é. ensinamento aqui. É Eu- você falando pra mim, eu falando pra você, o Lucas também. Isso é uma coisa só, é um Lakesh. Muita gente não vai conseguir ver o vídeo, né? A gente ainda não grava todo o episódio, só alguns takes, mas é incrível ver Eu que não vi nada. o Albano fez o episódio inteirinho de olhos fechados, sentindo aqui, se conectando. Foi uma energia incrível mesmo. A gente vê melhor, a gente vê melhor. Tem uma luz entrando aqui, ó, nos olhos. Muito bonito. É isso aí, galera. Valeu. Gratidão. E até a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau.